Neste fim de ano, irmãos, eu estava em casa e, momento ali, eu me assentei, não é? E quando eu me assentei, eu peguei a minha Bíblia. Foi exatamente assim. Eu peguei a Bíblia. E a Bíblia estava na mão, eu falei assim, Deus, eu quero ler algo que possa me edificar. E abri a Bíblia. Aleatoriamente eu abri. E quando eu abri, eu estava aqui em Josué 22. Eu abri aqui em Josué 22. E fiz a leitura deste capítulo. Fiz a leitura desse capítulo. Me parece que isso foi no sábado ou no domingo, eu não me recordo direito. Mas foi antes de último dia do ano, no primeiro dia do ano. E ao ler esse texto aqui, principalmente a partir do versículo 10, isso achou lugar no meu coração. Não é? Eu fiquei lendo e li de novo, e li outra vez, e me alegrei com o que li. E estava falando com o pastor Eliel. Ele havia dito assim, vamos começar com a pastora Beth essa quarta-feira. E eu falei para ele assim, olha, eu tenho algo da parte de Deus para a igreja. E quando eu passei para ele, ele falou assim, irmão, excelente, vamos lá. Não é? Porque estamos começando hoje, irmãos, com a graça de Deus, uma série de ensinos bíblicos e preciosos sobre a importância de restaurar o altar. Quando esse santuário, esse trabalho completou seus 13 anos, o tema que o Senhor colocou foi este aqui, está aqui, ó, restaurando o altar do Senhor. E o que Elias fez para Deus responder? O que Elias fez para Deus agir? O que Elias fez de extraordinário ou de maravilhoso para que Deus pudesse ser com ele? Ele não fez nada mais, nada menos que restaurar alguma coisa que precisava ser restaurada. Não é? A Bíblia não diz que Elias pulou, saltou, deu cambalhota, pediu um tempo para orar com a boca no pó, nada disso. E aí a gente aprende algo precioso, irmãos. É que muitas vezes eu e você estamos buscando a resposta de Deus para algumas situações da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, e às vezes a gente imagina que jejuando vai resolver, botando a boca no pó vai resolver, indo na vigília que tem não sei aonde vai resolver, subindo o monte ali da Grajaú, Jacarepaguá vai resolver, quando Deus está esperando só uma coisa, uma restauração, só isso. Ah, mas orar não adianta? Adianta. Jejuar não adianta? Adianta. Se Elias tivesse pedido licença para orar, para dizer, daqui a 3 dias eu volto, eu preciso jejuar 3 dias, eu vou lá não sei aonde. Elias fez, irmãos, o necessário, o mais simples. Ele restaurou o altar do Senhor. E é aqui que tudo começa, na minha vida e na nossa vida. Quando é que Deus vai responder? Quando é que Deus vai agir? Quando é que o Espírito de Deus vai encontrar lugar para trabalhar naquilo que nós tanto precisamos? Quando eu e você estivermos dispostos a passar por uma restauração, ou permitir o Espírito de Deus nos restaurar, ou colocar no lugar algumas pedras, porque o altar está aí, né? Tem um desenho de um altar aqui, não tem? O que Elias fez? Elias simplesmente colocou as pedras em ordem. Que foi feito ali um limite da terra de Israel pelo Rio Jordão. Então eles confirmaram o seguinte: quem está desse, poxa, um lugar tão bom desse, deixa a gente ficar do lado de cá. E assim se acertaram. E quando as tribos a terra é dividida com as tribos, a Bíblia diz que os filhos de Israel ouviram dizer, no verso 11, isso aqui também é uma lição importante.
É uma lição importante. É uma lição importante. Eu não sei se eu aprendi que Deus tenha misericórdia da minha alma e da minha língua. Como diz o povo, para não pagar a língua. Mas até hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu nunca procurei uma pessoa para conversar com ela, para dizer assim, eu ouvi dizer, eu detesto isso. Porque quando eu ouço dizer, eu dou lugar à fofoca, eu dou lugar ao mexerico. Ah, Gessé, eu ouvi dizer que você não sei o quê. Quem falou, pastor? Não posso falar. Porque aí, meu Deus do céu, que história é essa? Se você ouviu dizer e vai falar com alguém, traga quem disse. Diz, olha, eu estou trazendo aqui alguém que disse isso assim, 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 assim. Porque se você ouvir dizer e ficar ouvindo dizer por aí, espalhando o que você ouviu dizer, você não é nada mais, nada menos do que um fofoqueiro no meio do povo de Deus. Aprenda logo essa no segundo dia do ano. Tá bom? Primeira lição aqui. Ouvi dizer. Ouviu dizer o quê? Ora, como é que você vai conversar com uma pessoa? Ah, mas eu vim aqui, te chamei aqui no gabinete, porque eu ouvi dizer, estou escutando uns negócios aí, um zum, zum, zum. Está repreendido, zum, zum, zum. Se tem uma coisa que Deus abomina, está escrito aqui em Provérbio, é o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina. Então os filhos de Israel ouviram dizer que os filhos de Rubem, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites de Jordão, da banda dos filhos de Israel. Aí, irmão, quando eles ouviram dizer, se ajuntaram. Que? Fizeram um altar? Nós vamos lá. Não é possível, isso não pode. Aí levantou, ajuntou os príncipes com ele da casa paterna, e aí no verso 15 diz que vieram, e falaram, olha só, presta atenção, hein? Olha o que eu estou dizendo, se não tem razão. Aqui no verso 11, ouviram dizer, no verso 15, vindo eles aos filhos de Israel, falaram dizendo, assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta? Olha só, a pessoa ouve dizer, e agora já vem o quê? Acusando. Olha quanta lição preciosa tem na Bíblia, a palavra de Deus. Você ouve dizer e já procura o outro acusando. Que negócio é esse aí? Começaram edificando um altar para se rebelar contra o Senhor. E aí eles falam, não foi pouco a iniquidade, se é que a terra possui imunda, não cometeu Acã, o Deus dos deuses, o Senhor, se nós edificamos altar e tal, não sei o quê, meu Deus do céu, olha, irmão, falaram tanta coisa, viu? E aí, a Bíblia diz, não é? Que aquele povo ali, disseram para aquela comissão de Israel. Cadê? Então, 21. Então respondeu os filhos de Rubem, filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, disseram, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele sabe, se foi rebeldia por transgressão, que hoje não nos preservei. Se nós edificamos um altar para nos tornar de após o Senhor, ou para Ele oferecer sacrifício, holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, o Senhor mesmo requeira isso de nós. Porque o que chegou aos ouvidos de Israel é que era um altar para oferecer sacrifício, um negócio diferente. Ninguém procurou aquele povo para perguntar, escuta, o que está vendo? Que altar é esse? Você pode explicar? Não, já chegaram acusando, e agora eles vão dizer, olha, não foi para sacrifício, não foi para holocausto, foi para nada. Sabe por quê? É porque amanhã, verso 24,
os vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tem de vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filho de Ruben, filho de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim, bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Essa foi a explicação. Se o Jordão nos divide, para que amanhã os filhos de vocês não venham dizer que os nossos filhos que moram do lado de cá não têm parte com Israel, não é? Para que isso não fique, não cause divisão, aí nós dissemos, olha o verso 26, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho. O altar do testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios, com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos, os filhos que moram do outro lado, amanhã não digam aos nossos filhos: não tendes partes no Senhor. E aí, irmãos, encerra o versículo 34 dizendo: e os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram ao altar o nome Ed, ou Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. E aí você tem toda essa narrativa na sua Bíblia. Essa é a narrativa, essa é a razão, o altar está lá. E esse altar ele tem uma importância e um valor muito grande a partir de agora. Depois do entendimento, não é? Que alguém ouviu dizer, que falaram uma coisa, mas não é isso não, é outra coisa, não sei o quê. Aí está lá o altar. Aquele altar ali serviu como referência para os dois lados, para o lado que estava daquém do Jordão e da além do Jordão. Todos que passavam por ali, olhando aquele altar, certamente perguntavam: qual é a razão desse altar? E alguém diria: é o testemunho. Esse altar se refere a um testemunho de fidelidade, porque eles aqui disseram: nós vamos ser fiéis ao Senhor. Esse altar se refere ao testemunho, irmãos, da compreensão, o altar de testemunho de uma vida diante de Deus, de compromisso, porque essa era a importância do altar, que ele servisse de testemunho de compromisso, que os filhos que ficaram do lado de cá, eles teriam compromisso com o mesmo Deus que habitava do lado de lá, e os filhos que habitavam do lado de cá, através daquele altar, perceberiam que os que moravam do lado de lá tinham compromisso com o Senhor. Era um altar que serviria apenas para testemunho. E olhando para esse texto, olhando para esse altar, a minha pergunta hoje é: como está o altar do nosso testemunho? Às vezes, irmãos, a gente tem aquela preocupação de edificar altar, de consagração, de oração, de jejum, não é? Não, porque eu preciso ser poderoso, eu preciso ser isso, e eu tenho que, sabe, eu tenho que chegar na igreja ali, e tal, e não sei o quê, aí eu chego aqui, impressiono vocês de tudo que é jeito. Eu falo bonito, eu bato e tal, e não sei, eu gesticulo, e vocês olham para mim aqui de caramba, o pastor é poderoso, o pastor não sei o quê, mas como está o meu altar de testemunho? Está me entendendo? Tem muita gente fazendo barulho, tem muita gente crescendo, tem muita gente se expandindo. Que Deus nos guarde e nos livre. Mas de vez em quando a gente ouve um testemunho terrível, não é assim?
Por quê? Cuidaram do altar do sacrifício, cuidaram do altar do holocausto, cuidaram do altar sei lá, de tantos nomes que tem aí, e se esqueceram do altar principal, do testemunho. Do testemunho. Porque aqui dentro, irmãos, aqui é o lugar mais fácil de sermos crentes. Aqui somos todos irmãos, somos todos amigos, não é? Todo mundo aperta a mão do outro, Pai do Senhor para lá, Pai do Senhor para cá, meu irmão, minha irmã, que é uma festa. O negócio é quando a gente sai por aquelas portas ali. O negócio é quando eu bato ponto na minha empresa amanhã cedo. Blim, blim, você tem aquele negócio de blim, blim, não tem mais não, né? É um cartão, bota o dedo, olha no olho assim, sei lá, o negócio... No meu tempo era blim, blim, apertava lá, blim, blim, aí, opa, fulano chegou. Aqui eu oro, aqui eu grito, aqui eu, sabe, aqui eu sou tal, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E lá fora? Como é que anda o altar do testemunho, irmão? Nós estamos começando um ano, e diante de Deus eu confesso a vocês que quando eu li isso, pastor Eliel, eu falei, meu Deus, esse é o primeiro. Porque se eu e você, irmão, preste atenção, não edificarmos o altar do testemunho, não vai adiantar a gente edificar outros altares. Eu edifico o altar do fogo, o altar do poder, o altar da glória, o altar de tudo. Mas o meu testemunho lá fora é o pior possível. Está dando para perceber a grandeza do negócio? Por que razão? Esse altar aqui, ele foi edificado numa fronteira, em que todos que passavam viam. Não era um altarzinho não, estava lendo sobre ele, eles edificaram um altar alto, grande, vistoso, que quem estava do lado de lá olhando para a margem do Jordão via o altar, e quem estava do lado de cá olhando via o altar. Sabe o que significa dizer? Hein? Que diante do mundo nenhum de nós nos escondemos. Não. Porque ainda que fracos, ainda que insossos, mas nós somos luz do mundo e sal da terra. A tua lâmpada pode estar apagando, não é como lá em Samuel 3, nós vamos ler amanhã, você vai ler amanhã Samuel 3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, aquela coisinha assim, ó. Mas quem olha para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, vê algum tipo de luz. Ainda que fraquinho, mas alguém olha e fala assim, não, mas parece que o senhor é crente, né? Mas por quê? Tem um negócio assim, né? Eu estou vendo que eu só achei que é crente. Você está quase dizendo que não é, mas a pessoa está dizendo que você é, ah, meu Deus do céu, já me descobriu aqui, meu pai? Já me descobriram? Sabe por quê? Porque Jesus disse que não se pode esconder, não é? Uma cidade edificada sobre o monte, quando se acende uma candeia, não adianta colocar debaixo do velador, não, tem que colocar em cima, para que haja luz. Testemunho, irmãos, não dá para esconder. Testemunho tem a ver com a nossa conduta, com a nossa vida pessoal. E não dá para esconder isso, não. O testemunho se evidencia no dia a dia. No dia a dia. E é isso que nós vamos compreender aqui, ó. Isso diz respeito à nossa conduta de vida. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Marlene vai nos ajudar aí. 1 Timóteo 3 e 7. O apóstolo Paulo aqui está trazendo uma breve recomendação
a obreiros. Mas veja o que ele diz que é muito importante nesse momento. O que está escrito aqui? Leiam para mim. Viram bem? O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para aqueles que desejam ser obreiros, os candidatos. O candidato precisa saber ler Bíblia? Precisa. O candidato precisa ter boa aparência? Sim. O candidato tem que saber orar? Sim. O candidato é que sei o quê? Sim. O candidato é que sei o quê? E o candidato precisa o quê? Ter bom testemunho dos que estão aonde? Lá fora. Eu fui de um tempo da igreja, irmão, que quando o pastor dizia assim, olha, nós vamos separar esse irmão aqui, como é teu nome? Daniel, vamos separar Daniel aqui para... Aí já nomeavam a comissão, Eliel, Paulo e Alexandre, vocês três vão lá na vizinhança de Daniel, vai lá na rua de Daniel, pergunta para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, para o vizinho da frente, para o vizinho dos fundos, pergunta para a vizinhança quem é Daniel e me traga a resposta. Eu fui criado nessa igreja. Aí os obreiros iam lá, não batia na casa de Daniel não, batia na casa desse aqui, batia na casa daquela ali, do outro, e trazia lá, o vizinho da esquerda falou que de vez em quando ele dá uns gritos lá, o vizinho da direita falou que não sei o quê, o vizinho dos fundos falou isso, o vizinho da frente, quando eu perguntei quem era, ele fez até o sinal da cruz, o pastor, misericórdia, perdoa, irmão. Era assim. Sabe por quê? Porque aqui dentro, irmão, é muito fácil ser crente, aqui é muito fácil enganar. Aqui eu boto uma roupinha de crente, uma Bíblia de crente, um sapatinho de crente, né? Um óculos de crente. E aqui estou eu aqui. Oi, irmão, Pai do Senhor. Oi, irmãzinha, Pai do Senhor, oi, irmãzinha, Jesus te ama. E lá onde eu moro? Vocês viram a importância desse altar? O testemunho é aquilo que eles dizem de mim. Então, irmão, nós estamos começando um ano. Nós vamos começar um ano de restauração. Há muitas propostas boas, preciosas. Mas se eu não restaurar este altar do meu testemunho pessoal, vai tudo por água abaixo, pastor. Vai tudo por água abaixo. Então o apóstolo Paulo diz, tem que ter bom testemunho dos que estão de fora. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Tem algum outro texto aí, Mambete? Daqui a pouco. Muito bem. Atos. Isso. 2 Reis 4:9. Leia para mim, por favor. O que está escrito aí? Vamos ler, irmão? Toda a igreja, vamos lá. E ela... Olha aí. Esse aqui é o Eliseu. Profeta Eliseu. Ele passava e alguém observou seu caminhar, seu porte, sua maneira, seu jeito. E pelo olhar, alguém disse o que dele? Esse que passa por nós aqui, pelo seu porte, pela maneira como ele se conduz,
maneira como ele olha, maneira como ele se, sabe, irmão, a sua aparência assim, seu jeito, isso é um santo homem de Deus. Sabe o que é isso? Testemunho. Testemunho. Que às vezes a gente acha que as pessoas não estão vendo, não é? Eliseu não andava com um crachá pendurado, aqui, né? Profeta do Senhor, um cordãozinho, aí por onde ele passava, o profeta lá, o crachá do profeta. Não, você não tem que ter crachá de profeta não, irmão. Pela sua maneira de viver, a sua maneira de viver vai testemunhar, as pessoas vão olhar e vão dizer, não, este aí é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. E é disso que a igreja do Senhor está precisando hoje, sabia? É, irmão. O que a igreja de Deus está precisando hoje? De pessoas que dê bom testemunho. Bom testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Foi isso que Jesus falou, não é? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Esse é o propósito. O altar aqui não diz, não é para sacrifício, não, nada disso. A gente não fez altar para sacrificar, para fazer holocausto, não, nada disso. Sacrifício é lá na igreja, oferta é lá na igreja, aqui é um altar de testemunho. Mambete sugeriu, lê aí, Atos 16, versículo 2. Quando Paulo chega aqui nessa cidade, olha o que ele ouve. Atos dos Apóstolos 16, verso 2. Já está aqui? Vamos ler. Do qual bota um aí para mim, por favor. Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Bota o 2 agora, por favor. E aí, quando Paulo chega naquela cidade, encontra aquele moço, vendo a sua disposição, servir a Deus, um moço de fé, porque ele fora criado pela sua mãe, Eunice, pela sua avó Lloyd, que incutiram fé naquele moço. E aí Paulo olhou e falou, gente, esse moço pode ser um companheiro de jornada, esse moço pode ser um obreiro, esse moço pode ser um missionário comigo. Quem é ele? Olha o que a Bíblia diz. Davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Irmãos, que Deus tenha misericórdia da minha alma, porque o apóstolo Paulo tinha esse medo de, pregando aos outros, ele mesmo ser reprovado. Paulo fala isso. Paulo tinha esse medo, que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu faço minhas palavras de Paulo. Mas nós precisamos hoje mais do que nunca disso, irmão. Quando alguém olhar para mim, para você, sabe, alguém falar, quem é esse irmão aí? Todos darem bom testemunho. Todo mundo dá bom testemunho. Agora a pior coisa é quando, né, às vezes quer escolher alguém, procurar, aí alguém, pastor, o senhor precisa vigiar mais. Pastor, ora mais, camarada aí, essa irmã aí, meu Deus, só Jesus. O que houve, irmão? É meu vizinho lá, irmão, isso aí mora perto de mim, só a graça. E aí? Hein? Os irmãos estão vendo a grandeza desse assunto? Eu quero vitória, eu quero bênção, eu quero resposta, eu quero ver Deus tocar fogo do céu. Mas como é que está o altar do meu testemunho? Não é? Como é que está o meu altar de testemunho? Aí eu chego por aí, eu fico, sabe, alisando todo mundo, brincando com todo mundo,
e sabe, piléria com todo mundo, gracinha com todo mundo, e não sei o que, pelo amor de Deus, irmão. Pode me seguir em nome de Jesus, pode me seguir. Você vai ver eu falando de Deus para todo mundo aí. Eu falo de Jesus para todo mundo. Pode me seguir, pode colar perto de mim, pastor, estou no teu calo, vamos embora. Em vez de ficar com gracinha, não, é falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, dar testemunho daquilo que nós somos. A mulher viu Eliseu na hora, falou, não, isso é homem de Deus, pelo amor de Deus, que é isso aí? Agora eu quero mexer um pouco aqui o negócio. 1 Reis, 2 Reis, capítulo 1, 7 e 8. Vamos mexer um pouco aqui o trem agora. Primeiro culto do ano, maravilha. Perdeu quem não veio. 2 Reis, capítulo 1, versos 7 e 8. O rei mandou seus servos procurar Elias. Ele está doente. Ou vai lá procurar consultar melhor o Baal-zebub, Deus de Ecrom, por mim. Aí os servos do rei foram, no meio do caminho encontraram com um sujeito. E esse sujeito era o profeta Elias. E o profeta falou, vai lá e diz para o rei que mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, que daquela cama que ele está não sairá, vai morrer. E os servos do rei voltaram com a história. Chegaram lá e contaram para o rei, nós fomos. No meio do caminho encontramos com o sujeito. Olha aí. E o rei fez o quê? Vamos lá. E ele... Qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? O 8. E eles lhe disseram... Era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Quando os servos dos reis chegaram com a notícia, mas já foram lá, nem chegamos. No meio do caminho, um sujeito nos parou e mandou dizer para o senhor, seu rei, que dessa cama não vai levantar, vai morrer. E como era esse homem? Qual era a aparência dele? O sujeito era assim, assim e tal, uma roupa de pelo, com um cinto e tal. Foi Elias. Isso é Elias. Vocês não encontraram outro senão o tal do profeta Elias. E aí, irmão, vocês vão me perdoar em nome de Jesus. Vão me perdoar, vocês vão, para a gente ir junto para o céu. Mas tem roupa de crente hoje, irmão, que se você olhar, você diz que é tudo, menos crente. Está me entendendo? Tem gente que anda de um jeito, que eu olho às vezes e digo, Jesus. E parece que as irmãs entraram mais nessa barca do que os homens. E aí fica esse negócio meio confuso no meio do povo de Deus. Se hoje você olhar, presta atenção que eu estou falando diante do meu Senhor. Se hoje você olhar para a aparência, você não sabe quem é crente e quem não é. Porque a aparência hoje não diz nada. Antigamente tinha aquela igreja que era assim, assado, cozido e frito. O povo falou, isso é um crentaião, a roupa desses crentes, olha como é que eles vestem. Hoje em dia não, a gente misturou tudo, de lá veste de cá, os daqui veste de lá, e virou um negócio assim, como é que é? Globalização. É a globalização. E aí, se alguém falar, como é que foi a pessoa que te achou no caminho? Tá assim, 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 e tal, isso aqui. Ih, rapaz, era crente? É? Falou que era.
E qual a igreja? Aí, irmão, é igreja para todos os tipos, e todos os gostos, e todos os interesses. Você, aqui, nessa rua aqui, pelo menos, nós temos aqui, já estamos aqui há 13 anos, pela misericórdia de Deus. Ali depois do posto, agora abriram uma igreja. Mais para frente tem o Testemunho de Jeová. Na curva agora vão inaugurar a Universal. Mais para frente tem uma ali, não sei aonde. E se entrar na comunidade do Gardênia, deve encontrar mais umas 50 igrejas. Lá na curvinha, vindo lá para cá, tem uma assembleia ali da escadaria. E assim é igreja para todo tipo, para todo gosto. Aí a gente canta um hino lindo, maravilhoso, que é verdadeiro. Não importa a igreja, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Mas para estar atrás do Calvário, de qualquer maneira, irmão, pega mal. Está entendendo? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que o Calvário é lugar de crucificação, onde eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Então hoje nós estamos entrando numa onda, sabe, que às vezes me preocupa. Você hoje, às vezes, para dar oportunidade a uma irmã na igreja, você tem que olhar primeiro, porque senão você chamar a irmã, a bendita chega aqui, que se ela subir no altar, ou então vem para frente para orar, vem irmã, vem receber a oração. Eu já tenho que começar de olho fechado aqui na frente, ó, porque senão eu vou ver o trem da irmã aqui, ó, porque o decote já veio por aqui, assim, eu digo, misericórdia. E onde é que está esse povo? Está tudo dentro da igreja. E nós temos que ter o mínimo de identificação com o corpo de Cristo. O mínimo. Que eu e você, ao passarmos, alguém nos identifique e diga, quem foi aquele que passou? Ah, aquilo ali é o irmão fulano, aquilo ali é a irmã fulana, aquele ali é um crente, aquela ali é uma crente. Porque caso contrário, irmão, não haverá identificação para o povo de Deus. E a igreja do Senhor hoje, de um modo geral, está entrando numa onda, não é? Que as pessoas não estão ligando mais para nada. Não estão ligando. Vem para a igreja como se fosse, sei lá, para um lugar. Qualquer dia desse, a gente vai ter que dar uma aula aqui que deu para os adolescentes o ano passado aí. Botar um quadro aqui na frente e os irmãos vão recortar roupas de revista, de jornal, do que vocês quiserem. E a gente vai botar delegacia, igreja, fórum, juiz, shopping, praia. E aí você vai pegar os recortinhos de roupa e vai colar no lugar onde aquela roupa cabe. E você vai perceber que algumas roupas, elas não podem entrar em alguns lugares, mas na igreja pode. Eu já visitei a igreja católica, viu? Católica, que o padre falou, eu botei esse negócio aqui que eu já não aguento mais. Botou um cartaz ali na porta, aqui não entra assim, nem assado, nem cozido, nem frito e nem não sei o quê. Eles já começaram a proibir a entrada, porque as pessoas não fazem diferença. Aqui em Ezequiel capítulo 44, quando Deus fala dos sacerdotes que estarão perante ele ministrando no templo, no grande templo, que Deus revela a Ezequiel no capítulo 40, ele diz lá, que os sacerdotes e os levitas que forem ministrar, eles terão uma roupa de ministração, e acabando de ministrar, eles tiram aquela roupa, porque são vestes de santidade, e para andar no meio do povo, eles têm outra roupa,
Olha como Deus faz distinção disso aí. Mambete está procurando ali para mim te dar referência. Não é? Deus faz distinção. E às vezes a gente não faz. E aí, irmãos, o que prejudica nessa história toda? O altar do testemunho. O altar do testemunho. A gente precisa vigiar mais. Jesus está voltando, irmão. Oxalá fosse agora. Jesus está voltando. Não é? E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos preocupar conosco. Senhor, será que eu vou? Eu me lembro agora, nesse momento eu me lembro do pastor Alejandro Bulhon. Quem conhece ou já ouviu a pregação de Alejandro Bulhon, um peruano que mora no Brasil há muitos anos. Alguns anos atrás eu ouvi uma mensagem de Bulhon, e ele falava num congresso de jovens. Ele é adventista, não é? E por falar em adventista, tem umas pérolas aí nesse negócio que só Jesus. Outro dia eu te explico isso melhor. Entendeu? E aí, irmão, o Bulhon, ele foi pregar no congresso de jovens, e eu ouvindo aquele homem lá em São Paulo, ele disse o seguinte: jovem, quando você botar a roupa para ir à igreja, você para no espelho e pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, essa roupa está boa para mim na igreja adorar o meu Senhor? E o Espírito Santo vai dizer sim ou não. Um adventista, viu? Preocupado. Assim deve ser a nossa comunhão com o Senhor. Qualquer coisa, irmão. Será que isso agrada a Deus? Não é? Eu, vez por outra, eu estou por aqui, às vezes com a camisa de manga curta, mas eu não gosto. Pode estar o calor que tiver, eu tenho que botar uma roupa de manga comprida, me ajeitar melhor, porque eu estou na casa de Deus. A irmã Beth, o ano passado, o ano retrasado, Deus deu oportunidade com a irmã conhecida nossa, de chegar na Itália, em Roma. Quando for entrar na igreja lá com a roupinha de manga, o rapaz da porta falou: cubra-se. E você tem que pegar um avental, um negócio ali, jogar em cima, e prender aqui, para entrar coberto na igreja católica. Mas na igreja que diz que o Espírito Santo está presente, a gente não se cobre. Aí você me pergunta hoje: por que, pastor, que Deus não batiza mais, não cura mais, não opera mais, não liberta mais, não aparece mais pessoa endemoniada para ser liberta no meio da igreja? Porque falta de temor, falta temor na igreja. Em Atos 2:44 a Bíblia diz: em toda alma havia temor. Então nós precisamos voltar a esse tempo, irmão. O altar do testemunho tem a ver com isso. Infelizmente, olha o que diz Ezequiel 44:19. E saindo eles, os sacerdotes, ao átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifique o povo estando com as suas vestiduras. Deus falou aos sacerdotes: você tem uma roupa para ministrar para mim, e tem uma roupa para andar no meio do povo. Eu não preciso ir para um shopping de paletó, gravata, com a Bíblia debaixo do braço. O povo fala: quem é aquele homem ali? Que parece ser um pastor, lá como é que ele anda, olha lá. Tem até uma Bíblia. Não precisa, não precisa. Não é? Tem necessidade disso não, isso é loucura. Se algum dia você me ver na praia, não vai ver eu lá com paletó, gravata. Olha o pastor Roberto lá, coitado. Olha a religião dele lá, com a gravata. Não. Bota um shortão aí, uma camiseta para não queimar o lombo no sol. Não é? E vai lá correr na areia. Agora, do mesmo jeito que eu saí da praia, eu entro aqui, subo aqui, pego o microfone. Aí, irmão, pai do senhor, estou chegando da praia agora, estou tirando até areia aqui no altar aqui. Aí, não, irmão. A roupa do povo é uma, a roupa do altar é outra.
Isso tem a ver com o nosso testemunho. Por isso que eu falei que o dia de hoje seria importante para a igreja. Não é? Daniel 1:8, já estamos terminando. Ih, está na hora de acabar. Meu Deus do céu, vamos acabar com isso agora. Daniel 1:8 é o testemunho dos jovens hebreus que, estando na Babilônia, resolveram o quê? Não se contaminar. Está aqui, ó. Daniel propôs no seu coração não se contaminar, não se contaminar. Daniel estava chegando, irmão, na Babilônia. Ele foi escolhido dentre os jovens que foram levados na primeira leva, no tempo de Jeoiaquim, não é? Lá foi Daniel, seus amigos. Isso é mais ou menos em 586 a.C., primeira invasão de Babilônia. Daniel chega lá na corte de Babilônia. Separaram, ó, esse aqui, ó, para vocês o melhor. Só que Daniel olhou para aquilo ali e falou: estou fora. Eu não quero participar disso não. E aí, irmão, só para você ter uma ideia, você lê o livro de Daniel, são 12 capítulos, você lê agora, chega em casa, bebe um gole d'água e lê 12 capítulos, rapidinho. Daniel entrou em Babilônia com Nabucodonosor, depois veio Merodach, depois vem Beltesazar, depois veio o Ciro, Dario, Medo, depois veio Ciro. Daniel ficou na Babilônia durante 5 reinados consecutivos. Todos os reis o honraram, todos os reis os tinham estima, em consideração e respeito, porque a Bíblia diz que nele habitava o Espírito do Deus Santo. Sabe por quê? Porque Daniel cuidou do seu testemunho pessoal naquele lugar. Na igreja, Daniel era uma coisa, em Babilônia, Daniel era outra. José foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado dentro da casa de Potifar. Potifar falou: você vai gerenciar a minha casa. A mulher de Potifar olhou para aquele moço, formoso, bonito, falou: misericórdia, é com esse aí que eu vou me agarrar. José podia ter dito o seguinte: me jogaram numa cova, me venderam como escravo, eu vim parar aqui, pecar, não pecar, estou longe mesmo, meu pai pensou que eu morri, né? Quando é que vai ser o carnaval do Egito? Dia tal, me arruma uma fantasia que eu estou dentro. Foi isso que José fez? Se guardou, se preservou, foi humilhado, mas a Bíblia diz que a graça de Deus era com ele, o Senhor era com ele, e lá vai José, e lembra o sonho, o homem esqueceu dele. 2 anos depois, aí Faraó teve um sonho, José teve tempo de aprender a língua dos egípcios, e quando o Faraó estava lá perturbado, o homem falou: olha, no cárcere foi assim, o moço está lá, chama o moço. Deram um banho, barbearam, botaram uma roupa. Quando José chegou, já falando a língua do Egito, já estava lá há bastante tempo, já sabia falar. Conta a benção, Faraó. Faraó: rapaz, tive um sonho, estou todo enrolado. Ele falou: o sonho é um só, é assim, procura alguém inteligente, sábio, capaz, para resolver o teu problema. Faraó: está diante de mim quem pode fazer isso. José é elevado a governador do Egito. Sabe por quê? Testemunho. Você quer ser elevado, irmão? Cuide do altar do testemunho. Cuide. Cuide desse altar, cuide desse altar. É o mais importante. É o mais importante. Não é? Eu já morei em vários condomínios, pela misericórdia de Deus. Em todos eles, pode ir lá onde eu morei, Pau Ferro 201, vai lá.
Morou um pastor aqui, morou, como é que ele era? Vai lá, pergunta lá. Pau Ferro 201, pode ir lá. Morei na casa 134, 11 anos, eu e a irmã Beth dando glória. Vai lá e pergunta. Morou um pastor naquela casa lá em cima, morou, como é que ele era? Bagunceiro, sem vergonha, não sei o quê. Vai lá, pergunta. Duvido. Deus, na sua misericórdia, nos preservou e nos guardou. Para que hoje eu tenha autoridade para falar para vocês. Entende? Para falar. E aí, ó, testemunho de Josué 24:15. Testemunho de fidelidade a Deus. Vocês querem servir a outros deuses? Sirvam. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Testemunho de fidelidade a Deus. Testemunho de fidelidade a Deus. E por último, para encerrar, Atos 20:24, quando Paulo está se despedindo dos anciãos de Éfeso. Ele disse: olha, nada tem a minha vida por preciosa, contanto que eu dê testemunho. Atos 20:24. Ó, como é que corre o negócio aí? Passou demais. Tem nada a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Para que o Senhor nos chamou, irmão? Para quê? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Os outros altares virão. Outros tipos de restauração virão. Mas eu julgo que essa é a mais importante. É o testemunho. Eu posso chegar aqui e fazer cair fogo do céu. Que o Espírito Santo tenha misericórdia da minha alma, mas eu conheço alguns assim. Se eu trouxer um deles aqui, vocês vão ficar admirados. Admirados. Prega bem, fala bem, ora bem, negócio. Agora, cuidado, Jesus me cobre com teu sangue quando eu falo isso. Agora, cuidado com a tua esposa bonitinha ali fora. E eu conheço. Está me entendendo? Então, meu irmão, cuide do seu testemunho. Você quer orar sobre isso? Vamos ficar de pé.